Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os dois outros ministros do STF que podem entrar na Magnitsky. Olha que coisa, isso tem uma implicação bastante séria. Até aqui a gente estava com a impressão de que seria o Alexandre de Moraes num primeiro momento, né? A ideia seria usar o Alexandre de Moraes como um exemplo, e daí, se o STF não desse um jeito de resolver as questões por fora, aí eventualmente outros ministros entrariam. Mas segundo diz aqui a Larisa Borges da Veja, já teriam outros dois nomes sendo especulados pelo governo brasileiro. Tá? O governo brasileiro está achando que a Magnitsky vai incluir não apenas o Alexandre de Moraes, mas também o Barroso e o Gilmar Mendes. Então, primeira coisa, é importante notar que isso daqui é um pitaco do governo brasileiro, não temos nada de oficialmente sobre isso lá nos Estados Unidos. Não seria estranho imaginar, tá? Por quê? Porque o Barroso e o Gilmar Mendes são os principais defensores públicos do Alexandre de Moraes. São aqueles caras que estão incentivando essa coisa toda do Alexandre de Moraes também. Vamos entender esse caso aqui? Porque, de novo, lembra, a ameaça é mais importante do que a ação em si. E se eles estão botando o Gilmar Mendes e o Barroso, é porque eles consideram que esses dois já são casos perdidos, que eles não vão voltar atrás. É possível que eles estejam certos, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Messias Turguniev, Cinto do Flávio Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. O governo Lula trabalha com a possibilidade de dois outros juízes do STF acabarem sendo engolfados com sanções financeiras da Lei Magnitsky, né? Então, o Alexandre de Moraes, o pessoal já está dando como certo que ele vai ser, né? Além de Moraes, relator dos processos que tem Bolsonaro como investigado, entrou no radar do Executivo a informação de que, para alvejar de forma ainda mais contundente a Suprema Corte, o Barroso e o Gilmar Mendes também poderiam ser alvos de retaliações extensivas a seus parentes. Caraca, bicho, vocês sabem que os filhos do Barroso estão tentando a cidadania americana, né? Eles estão tentando obter cidadania americana. Isso aqui é um golpe, né? Acabou, não tem nenhuma chance, né? A chamada Lei Magnitsky, dispositivo estudado pelos Estados Unidos para sancionar financeiramente pessoas com acusação de corrupção ou grave violação de direitos humanos, pode as impedir de ter qualquer tipo de transação com empresa americana. A gente já falou sobre isso, né? E para o governo dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes poderia ser enquadrado como violador de direitos humanos por ter decretado prisões arbitrárias por supostos crimes de opinião cometidos por apoiadores de Bolsonaro, particularmente o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio. É o que eu falo para vocês, é um absurdo. Qualquer um, os Estados Unidos já se debruçou sobre essa decisão dele contra o Alan dos Santos e chegou à conclusão de que era crime de opinião. E ele pediu a prisão dessa pessoa. Oswaldo Eustáquio, a mesma coisa. Não, mas eles estavam fazendo um golpe de Estado. Não é só opinião, não. A opinião dele é um golpe de Estado. Não existe isso, meu amigo. No momento que você acha que a opinião de alguém é golpe de Estado, quem é o ditador é você. É só ditador que acha que a opinião de alguém é golpe de Estado, né? Aqui, ó. A depender da extensão da eventual sanção imposta pelos Estados Unidos, bem dos ministros do STF e de familiares deles em território americano ainda poderiam ser bloqueados, e mesmo que eles não tenham um centavo no exterior, bancos brasileiros que operam no exterior evitariam fazer transações com o objetivo de evitar sanção secundária, né? O diagnóstico de que instituições financeiras nacionais, por precaução, podem retirar os ministros de sua lista de correntistas foi elaborado pelo próprio corpo jurídico do governo Lula. Mas o problema que eu falo para vocês, né? O que vai acontecer nesse caso? Vamos supor que o banco do Barroso, o banco do Gilmar Mendes ou o banco do Alexandre de Moraes encerre a conta deles. O que eles vão fazer? Eles vão entrar na justiça pedindo para restabelecer a conta deles. E quem é que vai decidir isso em última análise? Eles mesmos. E eles vão decidir o quê? Vão decidir que tem que manter a conta deles de qualquer jeito. Ou seja, eles vão basicamente botar os bancos brasileiros numa sinuca de bico. Que eles vão ter que abrir mão de todos os negócios americanos para poder manter a conta dos idiotas aqui do Brasil. Bem feito para o Itaú que fez o L. Quero que o Itaú quebre por ter feito o L e ter ajudado o Lula lá em 2022, né? Aqui, advogados ligados a empresas do presidente dos Estados Unidos têm a mesma interpretação. Ou seja, a interpretação é essa mesmo, né? Por hora, a única penalidade anunciada de 8 dos 11 ministros foi o visto de entrada nos Estados Unidos revogado. Visto de entrada revogado tem algumas situações que tornam isso menos sério. Primeira coisa é que esses ministros podem não ir para os Estados Unidos, não é uma coisa que impacta tanto assim na vida deles.
Mas, e também tem outra coisa, que isso pode ser mudado mais adiante, tá? Como visto de entrada é uma coisa meio pequena, eventualmente um próximo presidente pode revogar essa medida mesmo, isso é verdade. É diferente da Lei Magnitsky, como eu já expliquei aqui. Se cair na Lei Magnitsky, e o pessoal tá achando, não, mas se eu cair na Lei Magnitsky, mas não tem problema não, que daqui a 3 anos é outro presidente nos Estados Unidos, e aí ele vai mudar tudo e vai voltar atrás. Não, meu amigo. Os Estados Unidos é muito mais institucional nesse aspecto. Porque que acontece? Se alguém que é punido pela Lei Magnitsky é só esperar o próximo presidente para tirar da lista, ninguém vai ficar mais com medo de Lei Magnitsky, né? Os Estados Unidos perdeu a capacidade de realmente coagir esse tipo de gente. Então, se o pessoal está achando que vai entrar para a Lei Magnitsky, que vai sair daqui a 3 anos, está errado. Não vai sair mais não. Olha o caso do Gabeira e do Zé Dirceu. Até hoje, eles não podem entrar nos Estados Unidos por conta do sequestro do embaixador americano aqui no Brasil, lá em 64, sei lá quanto é que foi esse negócio. Na década de 60, década de 70, né? Na época do regime militar. Então, ou seja, essas punições não tendem a sumir com facilidade, evidentemente. Essa suspensão de visto teve impacto restrito, segundo a avaliação dos próprios magistrados, e não alterou 1 milímetro a disposição da corte de julgar o ex-presidente Bolsonaro, né? Então, ou seja, esse pessoal, assim, julgar, né? Vão condenar mesmo? Não sei, porque agora estão com medo também dessa história, né? Agora, a Magnitsky é muito pior, sem dúvida alguma. Não tenha dúvida nenhuma que a Magnitsky é muito pior. E lembra, vai entrar o Alexandre de Moraes, já estava nessa já, Alexandre de Moraes e familiares, e vai entrar agora o Barroso e o Gilmar Mendes e familiares também. É um aviso. Ainda são 3 pessoas dentro de 11 no STF. Se os outros 8 quiserem se precaver, é só fazer a coisa certa e ninguém sai machucado disso daí. E eles não estão fazendo nada de errado, estão reconhecendo que houve um erro na origem desse processo, que houve mesmo. Esse negócio jamais deveria ter sido julgado pelo STF, né? Ou se faz anistia através do Congresso, ou então se joga tudo para a primeira instância e deixa o juiz de primeira instância decidir, o que seria muito mais lógico no final das contas, né? Então essa é a novidade. Eu tenho certeza que o Barroso está muito chateado com isso. Gilmar Mendes não vai gostar também não. Porque, de novo, essas coisas todas aqui, além do problema da punição em si, tanto no caso do visto quanto no caso da Lei Magnitsky, carrega o condão de condenar a pessoa. Ou seja, a pessoa está sendo vista como errada, né? Isso pode parecer pouca coisa. Ah, não, estou sendo visto como errado, mas é só não entrar nos Estados Unidos. Mas você fica com uma restrição aí que pode impactar em outras coisas. A direita está crescendo no mundo inteiro. Na Europa já tem muito deputado de direita criticando também essa ação do STF aqui no Brasil. Mais dia, menos dia, o Chega ao poder lá em Portugal. E aí, meu amigo, aí o Gilmar Mendes vai ter problemas lá em Portugal também, né? Então, essa história toda aqui é um passo importante. Por enquanto, é só especulação do pessoal da Veja aqui, tá? Talvez porque o Lula não queira que o Barroso brigue com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está muito... Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Olha só. Talvez essa jogada aqui, porque isso aqui a Veja está dizendo que entende que o governo brasileiro acha que as sanções vão incluir também o Barroso e o Gilmar Mendes. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles temem que o Alexandre de Moraes está ficando muito isolado no STF, e daí tá perdendo apoio e tá ficando chateado, tá querendo desistir da porra toda. Então, ó, o Barroso e o Gilmar Mendes vão também para tentar ver se pelo menos esses dois ajudam o Alexandre de Moraes, já que os 3 ficam nesse timezinho, né? E daí evita que o Alexandre de Moraes fique muito isolado nessa história. Pode ser essa a estratégia do governo Lula, ou pode ser que tenha realmente um fundamento na realidade essa história toda aqui e realmente os 3 sejam sancionados. Eu já falei para vocês, eu acho que o ideal é sancionar só o Alexandre de Moraes num primeiro momento. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, ele vai continuar dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta. Os Estados Unidos sabem disso. Então, você dá punição a ele, que você ameaçou os outros todos e fala que vai fazer um estudo sobre os outros para ver quem mais entra nessa parada. E daí, os outros podem dar tempo de reverter as lambanças que o Alexandre de Moraes fez, né? Tirar o Alexandre de Moraes, inventar um assédio sexual contra ele, ou qualquer coisa assim, tirar o Alexandre de Moraes e revotar as coisas todas, jogar para a primeira instância, resolver a questão toda no caso do Bolsonaro. Se esses 3, se realmente os Estados Unidos colocar esses 3 na lista, veja bem, eu não estou dizendo que eles não mereçam, não, tá? Merecem todos. Merecer todos merecem, inclusive o Fux. A questão toda é que é a estratégia que o governo americano está fazendo para fazer essa parada.
Então, ele provavelmente, isso aqui é o governo Lula dizendo que vão pegar esses dois da Magnitsky também para tirar o isolamento do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deve estar reclamando que está ficando isolado. O próprio STF está se voltando contra ele. Era exatamente o planejamento do Trump. Bota punição em todo mundo leve, que é a retirada de visto, e pega o cara principal com punição pesada. Aí o pessoal fica sabendo, olha só, primeiro, punir, eu puno todo mundo que eu quiser. Porque eu puni vocês todos com visto, se eu quiser punir com o Magnitsky, eu puno também. Mas olha só, pode piorar muito. Então dá um jeito de resolver esse problema aí, né? Então é isso daí, ó. O mapeamento do governo federal que diz que tem as escaladas de ameaças do Trump ao Brasil e não sei o que lá. Então, Alexandre de Moraes, ele já está dando como certo. Eu também acho que Alexandre de Moraes é certo que vai entrar na Magnitsky. Não sei quando. Alguns estão dizendo que semana que vem. Não sei se é semana que vem. Não tive nenhuma indicação disso em lugar nenhum, né? Pode ser que seja semana que vem? Pode ser que seja mais adiante. Agora, se entrarem os três, acho que merecido foi. Mas indica que os Estados Unidos estão fazendo a leitura de que o Gilmar Mendes e o Barroso estão fora de cogitação. Eles também não vão voltar atrás. Aí vamos ver se os outros 8 conseguem derrubar esses 3 e continuar funcionando a corte, né? O Gilmar Mendes e o Barroso, eles perdem o cargo na Suprema Corte já no próximo governo. Então, não, desculpa, o Barroso não. Só o Gilmar Mendes. É o único desses 3 que perde o cargo no próximo governo. O Barroso e o Alexandre de Moraes só seria no seguinte, né? Então não faz diferença para aquela estratégia nossa. Se eles resolverem renunciar, por exemplo, não faz diferença para aquela estratégia nossa de botar 3 ministros do STF no próximo governo e virar isso para a direita, né? Não faz diferença. Mas é aquele negócio, vamos ver o resultado da Magnitsky. Tá todo mundo esperando a Magnitsky, cara. Impressionante, todo mundo na expectativa, até o governo brasileiro na expectativa da Magnitsky aqui.